Muito obrigado. É uma grande honra estar aqui e muito obrigado pela IPHS, todo o comitê de ter me convidado para vir aqui. Então, muitos acadêmicos, jornalistas e políticos chamam esse século de asiático. Como que o planejamento se negocia com essas mudanças nas cidades asiáticas? O que é o papel da história do planejamento? A maior parte do que já foi escrito sobre as cidades asiáticas parece como mudanças são lideradas por ideias de desenvolvimento urbano, práticas e experiências do Ocidente. Um dos planejadores mais influentes da Ásia, Liu Thai-Ker, relatou no Congresso em 1998 que o planejamento asiático das cidades é conservador, reativo, gradativo e um retorno das mudanças ambientais. Então, isso nós precisamos entender profundamente os processos espaciais. O entendimento mais profundo é precisamente a contribuição da história do planejamento nas teorias e as necessidades. O principal impedimento do planejamento na Ásia é a hegemonia e a abordagem do urbanismo, do planejamento eurocentrado. A hegemonia do conhecimento superficial é produzida não somente pelo desenvolvimento baseado nas teorias e práticas, mas no poder marginalizado do conhecimento emergente das práticas. Superficialmente, permite que os poderosos determinem as preferências racionalmente em relação às outras. Existe um grande volume de literatura sobre as transformações urbanas asiáticas, mas o conhecimento presente é altamente abstrato e raramente fundamentado. De acordo com a literatura principal da globalização, modernidade, cidades globais e desenvolvimento internacional, neoliberalismo e as suas principais críticas, as cidades asiáticas seguem os modelos globais, se adaptando muito bem ao Ocidente, dominado por hierarquias de estruturas espaciais. Essas narrativas, em resumo, são sobre o Ocidente, especialmente sobre o capitalismo ocidental e como que ele se move em relação à Ásia. Elas são além das áreas urbanas e ricas. O conhecimento das cidades asiáticas considera os pobres e os opostos do desenvolvimento do Ocidente. Enquanto que a Ásia é muito empírica, tem uma presença muito empírica e do trabalho universitário, muitas poucas vezes ela é teórica. O meu objetivo é demonstrar a necessidade além do limite epistemológico, do espacial, e reconhecer e permitir a crítica produzida localmente ou adaptada em práticas. É diretamente relacionada com o objetivo da conferência, que é avançar o entendimento e a história do planejamento em espaços distintos durante o tempo e espaço, e condições em termos sociais, econômicas, políticas, culturais e da dinâmica cultural. Eu vou começar discutindo o planejamento que foi estabelecido no Ceilão colonial, o território colonial, que se tornou independente em 1948, que foi renomeado de Sri Lanka em 1972. Então, vou identificar alguns planejamentos práticos, inovadores, e depois dar uma ideia da necessidade do desenvolvimento de um conhecimento conciso na história do planejamento e prática da Ásia. Nas cidades não ocidentais, o planejamento é muito importante. Anthony King ele demonstrou que o colonialismo foi o principal veículo de transferência. O desenvolvimento da terceira cultura colonial, de 1970, através de King, em 1976, ele contém o planejamento, as leis de planejamento e procedimentos que foram debatidos e consensualizados pela comunidade colonial. Curiosamente, o planejamento foi importado em Colombo com uma resposta dos problemas urbanos similares àqueles inaugurados no planejamento da Inglaterra. Desde o início do século XVI, Colombo tem sido a capital do Ceilão português, inglês e holandês por 4 séculos.
Adaptando ao ambiente, a comunidade colonial também se desenvolveu como uma cidade portuária. E no final dos anos 1910, muito abruptamente, as autoridades municipais inglesas de Colombo relataram que a cidade foi infestada por problemas urbanos, como domicílio e superpopulação. Mas, entretanto, foi desenvolvido. A principal estabelecimento de Colombo, do Conselho Municipal de Colombo, foi em 1865, 5 décadas antes dos seus problemas serem identificados. A segunda expansão colonial inglesa, com o envolvimento da cidade. Os seus limites do município foram incluídos em áreas que não estavam planejadas e desenvolvidas pelas autoridades. Em terceiro, houve dados disponíveis. O censo, a coleta de dados do censo se tornou regular, uma atividade regular na Ásia do Sul, a partir de 1871. Em quarto, a disponibilidade de métodos analíticos, especialmente a sua quantificação, principalmente no final do século XIX. Em quinto, o aumento rápido da população. A densidade de Colombo foi mais que duplicada entre 1871 e 1921. E, finalmente, a concentração de migrantes nos subúrbios, que estavam crescendo naquele momento onde esses pontos foram levantados. Então, para mim, que eu estou publicando isso, eu posso compartilhar com vocês as condições necessárias para a lei de habitação 1915, que seguiu a lei de planejamento das cidades inglesa de 1909. Qualquer que sejam as condições que Colombo tinham apresentado, o conhecimento desenvolveu a metrópole e adaptou a colônia e fez as autoridades municipais verem, em particular, condições e problemas de superpopulação, má habitação, doenças e a ausência de questões sanitárias. Aqui as autoridades transformaram as condições, os dados e a estrutura para interpretar esses problemas da mesma maneira que a lei britânica é responsável por tal. E essa nova visão causou uma mudança formal da percepção urbana. Esse foco do município mudou a infraestrutura do desenvolvimento e da engenharia, corrigindo os ambientes de habitação e de pobreza urbana. Isso não somente falou dos problemas, mas deu à municipalidade uma visão de responsabilidade interna e de intervenção para a habitação e pobreza. Os ingleses acreditavam que eles estavam cuidando da questão da pobreza. Bom, a descolonização, de qualquer forma, não parou com essa missão colonial. A exportação das leis de planejamento não foram limitadas ao Ceilão. Eu estou usando o Ceilão porque eu quero fazer um caso bem informado. Mas o processo foi incluído, como se sabe, em Calcutá, Bombay, Madras, Rangoon, Singapura e Lagos, entre outros. Os problemas importados através da lei de habitação não podiam ser resolvidos pelas municipalidades e autoridades coloniais. Elas precisam de diferentes cidades com desenvolvimento e planejamento completamente diferente do Império Britânico. E foi essa necessidade das cidades coloniais para dar um contexto para o levantamento dos planejadores coloniais, como Patrick de Geddes, Clifford Holliday e Patrick Abercrombie, para a internalização e planejamento da profissão durante todo o Império. A comunidade colonial do Ceilão, da elite do Ceilão, debateu o assunto em muitos jornais, o Daily News, o Ceylon Observer. Então, o município continuou a se impor os padrões e abraçar o planejamento urbano. Os assuntos que não tinham sido tratados de pobreza foram deixados para ser lidados pelos socialistas. O governo inventou Geddes, que chegou em 1920. Enquanto ele se chamava de cirurgia conservadora em áreas pobres, ele identificou áreas coloniais como bonitas e falou que a cidade era ainda mais bonita do que o plano podia compreender. Ele ajudou o município a desenvolver um novo conceito da cidade privilegiado, de uma cidade capitalista privilegiada através de processos das classes superiores.
mesmo que o plano de Guedes tenha alargado áreas maiores do que o município em 1940, Halliday também recomendou procedimentos, regras e métodos dentro dos quais o discurso que foi posteriormente incorporado por Town and Country Planning Ordinance em 1946 e depois em 1947 pelo estabelecimento do planejamento da cidade, do Departamento de Planejamento da Cidade. A hegemonia cultural dessa narrativa de planejamento e urbanização foi muito mais poderosa e durou muito mais tempo do que as cidades em si, e muito maior do que qualquer estabelecimento social, político, militar do Império Britânico. Os planejadores e os burocratas se tornaram socializados dentro do discurso e reproduziram a dependência da metrópole além da independência formal do Ceilão. Essa percepção não passou desapercebida. Muito foi questionado fora do ambiente do planejamento. O Partido Socialista, LSSP, em 1975, ele levou o assunto da pobreza. Dentro com os nacionalistas ganhando poder em 1956, os líderes políticos do Ceilão se tornaram a mostrar um pouco de dificuldades nas percepções coloniais muito maior e mudanças muito maiores ocorreram nos anos 70. Entretanto, os planejadores passaram as suas expansão e as suas percepções das cidades, colonizadas ou não. A expansão europeia não poupou qualquer nação da Ásia. A linguagem do dia a dia das pessoas não tinha interesse de um discurso de planejamento explícito, objetivo, o qual serviu como o bem público. No Sri Lanka, as pessoas definem espaços em termos de handi, ou junções, e mulu. E na Índia, eles usam os chowks, ou Kathmandu, como os passos organizados em volta de dumbars e hitis. E na China, eles são muito importantes. Eles se pertenciam no passado, mas a sociedade não era capaz de ir além disso, porque ele não estava modernizada. A hegemonia da Europa do Leste nunca foi completa, entretanto. A asianização das cidades asiáticas é largamente levada, apesar dos processos de globalização e de ocidentalização, por pessoas regulares, a nível do dia a dia, navegando o desconhecido e aprendendo como fazer, refletindo o planejamento. Os práticos da Ásia desenvolveram abordagens de planejamento específicas. Tais práticas foram fundamentadas na margem da sociedade, são camufladas por ideias eurocêntricas que não ganharam muito aceitação dentro do planejamento pós-colonial e instituições educacionais. E eles acabaram adotando pontos de vantagem enfáticas locais. Apesar da arquitetura pronunciada, inovadora e práticas subversivas não são incomuns no planejamento. Otto Königsberger desenvolveu a noção de ação do planejamento na Índia e também a praticou. Matthew Novick, que desenvolveu o primeiro plano de Chandigarh, terminou os seus projetos no idioma hindu. Instituições como a Autoridade de Redesenvolvimento Urbano de Singapura e o Mahaweli Architecture and Planning Unit do Sri Lanka desenvolveram seus próprios modelos de planejamento. A faculdade da Universidade de Singapura, por exemplo, desenvolveu o conhecimento do urbanismo asiático, selecionou a faculdade em universidades da Ásia, incluindo Moratuva, Sri Lanka e a Escola do Planejamento e Arquitetura de Delhi. Para os líderes do Sri Lanka, a globalização se conectou com a economia mundial, restabelecendo a identidade nacional do Sri Lanka. A UDA abriu o CBD do Colombo para capital privado nos anos 70, convidando os bancos internacionais e agências de financiamento a investir nele. Separando
as funções globais, econômicas e políticas nacionais, e o governo construiu uma nova capital, a Sri Jawahardampura Kochi. Enquanto que o novo CBD no Forte foi estabelecido como uma empresa privada e um estilo internacional de parlamento foi construído no Sri Lanka, representando e simbolizando a nação. Nisso, o Sri Lanka produziu sua própria globalização em relação aos contextos globais maiores. Existem diferenças fundamentais da maneira como as cidades asiáticas elas levam em consideração o discurso da ambientalização e globalização. Esta é uma estrutura, uma característica extraordinária da CMR, do plano CMR, o reconhecimento da existência de sistemas de campos de arroz, campos molhados, sistemas de canais de Colombo e o projeto para promover um padrão, o que é identificado como um complexo. O uso das terras, do sistema realizado e as formas naturais. O projeto Mahaweli teve um desenvolvimento amplamente irrigado de um projeto do Sri Lanka. É planejado como uma unidade de projeto desenvolvida como uma versão de ação de planejamento. Antes disso, depois de décadas de construção, as cidades do Mahaweli, no Sri Lanka norte, do centro-norte, tem alguns poucos edifícios dispersados em meio a florestas. Isso foi um conflito entre o tipo de plano mestre britânico e os padrões de financiamento local. Mao começou em 1980 e optou por fornecer às cidades e aos assentadores um início. Esse início em áreas densas urbanas criaram um cluster institucional de edifícios comerciais e que foi construído em alguns anos. O Mao permitiu a flexibilidade para os usuários se adaptar ao projeto de construção. As cidades foram então centros urbanizados a partir do primeiro dia e os seus processos de planejamento continuaram em ciclos. E também nos anos 80, o National Housing Development Authority, NHDA, do Sri Lanka, adotou uma política de habitação fundada na ideia de sistemas de suporte. Isso foi baseado no John Turner, a ideia de falta de casas que pudessem ser compradas pela população de baixa renda. As pessoas também decidiram que eles queriam que o governo deveria apoiar, financiar. Apesar disso se parecer idealista, a autoridade de habitação implementou uma política baseada em sistemas de suporte. Numa mudança nos anos 2000, o National Physical Planning Department do Sri Lanka reconheceu que o planejamento é político. As comissões de planejamento e os conselhos nacionais e níveis regionais incluíram políticos líderes. Dessa maneira, os líderes teriam que comprar a ideia do plano que possa envolver também a sua realização ou autorização e tem algum interesse na sua implementação. Tais inovações podem ser encontradas em toda a Ásia. O que eu não tenho muito tempo para falar de mais tempos, como o projeto de Hong Kong, de City Niagara, Samarinda, da Indonésia e outras. Algumas partes das cidades não são só ambientes estáticos, mas eles estão em desenvolvimento. Isso ajudou a desenvolver a cidade conectando com o passado, como o projeto de Beijing, o desenvolvimento de Foro Six Plaza em Taipei são alguns dos exemplos. Do Plaza 406 em Taipei. Existe algum planejamento asiático que estão procurando novos endereços e problemas, como, entretanto, as estruturas institucionais também estão em fluxo. A maior parte das cidades não só tem planejamentos, mas tem novas agências como a Mumbai Metropolitan Regional Development Authority, o Delhi Development Authority, o UDA, o NPPD do Sri Lanka, o MMRDA de Mumbai. Então, são os tipos diferentes de cidades que comparadas com as tradicionais.
O debate sobre o desenvolvimento de Dharavi trouxe grandes ideias sobre o planejamento asiático, apesar das tentativas do Estado e dos desenvolvedores de transformá-la, das corporativas imobiliárias. Dhabi, ela se idealizou por causa da ilegibilidade desses agentes. Joking Aputram representa as pessoas e pegou o discurso oposicional, apesar da transformação. A Sheila Patel, ela dá o direito à terra e acrescentou isso ao debate. E a Dupont promove a cirurgia conservadora. Desse modo de contar histórias, Kalpa Sharma vê o significado de parar, olhar e ouvir os habitantes. E Parashapti, por exemplo, mostra o significado do exemplo de Dharavi de produzir as pessoas e chamá-las à réplica de suas melhorias. Enquanto a Ásia tem sido muito inovadora, tais inovações têm sido esporádicas, temporárias e talvez em alguns momentos do tempo. A maior parte delas se tornam absorvidas depois pela mainstream. E os acadêmicos estão em oposição a fornecer uma visibilidade dessas inovações baseadas na prática, que podem fazer o invisível visível. O planejamento é crítico e também trouxe contribuições significativas, mas eles também estão lutando por um maior sistema liderado pelo neoliberalismo. Então, isso também está falando principalmente da questão da visão de como que se vê os habitantes das favelas e o regime colonial, especialmente nas 6 décadas depois da independência. O planejamento das autoridades aceitaram tal responsabilidade. A mera documentação dessas práticas, mesmo como melhores práticas, não é suficiente. Não existe nenhum ponto de voltar essas práticas e torná-las dados para serem entendidos e teorias importadas. Eles precisam de interpretações que são baseadas em maneiras de entendimento. Eles precisam de documentação substantiva e sofisticada que podem dar a relevância ao seu local. Isso não significa que todas as práticas na Ásia são progressivas, apesar da nova agressividade entre os planejadores deve ser avaliada. Isso também, como Wu, em 2000, sugeriu em relação a Beijing, reduzindo a velocidade e a escala da renovação urbana e o pensamento dos discursos dominantes. As pessoas também são muito importantes. As pessoas na Ásia estão muito à frente dos planejadores em si. E tem muito que podemos aprender sobre as pessoas e a urbanização da Ásia. Entretanto, é usual que os encontros das cidades tornam operacional o discurso dominante. Algumas vezes, para a transformação, é importante manter um relacionamento muito mais próximo com a sociedade e prestar mais atenção às mudanças espaciais. E se engajar com as pessoas e aprender delas, necessita cruzar as fronteiras entre elas e nós. E o planejador deve entender o assunto, tanto de quem opera, quanto do domínio dos assuntos dos quais os planejadores estão fora da comunidade. A hegemonia cultural do Ocidente Europeu vai além da simples construção de cidades. O Planner City instituiu importantes problemas e legislação de planejamento que causaram grande ruptura com o tempo e o espaço na maior parte dos países não ocidentais. Isso inclui familiarização, indigenalização, localização e personalização de espaços, que são simultaneamente formas de questionar a resistência e adaptação dos espaços existentes e estruturas. O Ocidente Europeu é uma hegemonia cultural, mas é uma camada que tem muitas outras camadas da história das sociedades asiáticas. Então, deixar espaços para as pessoas ordinárias é um componente essencial. Essa é uma área que
os historiadores de planejamento e os teóricos têm que dar mais contribuição. Entender as cidades asiáticas e planejamento das suas próprias cidades necessita de ferramentas analíticas que não são de transformação das cidades asiáticas, mas em fatos e das suas estruturas externas. A documentação está baseada no planejamentos e práticas urbanas das cidades asiáticas, que são sujeitas aos seus entendimentos, que podem fornecer uma caixa de ferramentas e ideias que podem ser usadas para se observar e entender e criar as diversidades ambientais e inspirar inovações das suas próprias cidades. E, de maneira a substancializar e se engajar as cidades, os acadêmicos e os práticos devem entender que a produção local de espaço desenvolve a sua empatia em relação aos habitantes locais e necessita de uma mudança de foco local. Muito obrigado.